Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das passagens mais intrigantes e, por que não dizer, desconcertantes da Bíblia. É a história de Noé, do filho dele Cã, e de uma maldição que, olha, ecoou por gerações. Pois é, essa é a grande questão que vai guiar a nossa análise. Como que pode, né? É uma história que fala muito sobre falha humana, sobre respeito e sobre consequências que vão muito, mas muito além de um simples momento de vergonha. Então, vamos lá, vamos entender isso melhor. Olha, para a gente entender o peso do que aconteceu, primeiro a gente precisa lembrar quem era Noé. Pensa bem, no meio de uma geração que a Bíblia descreve como totalmente corrompida, ele era o cara que Deus considerou justo, íntegro. Ele foi o escolhido para sobreviver ao dilúvio e, basicamente, dar um reset na humanidade. Então, passou o dilúvio, Deus abençoa Noé e sua família. Tudo certo. Noé vira agricultor, planta uma vinha, mas é aí que a coisa muda de figura. Ele bebe o vinho que ele mesmo fez, se embriaga e acaba ali, vulnerável, exposto dentro da própria tenda. É um momento bem chocante que serve para nos lembrar que, poxa, mesmo o homem que foi escolhido para salvar a humanidade não estava imune a uma falha, a um erro. E é exatamente nesse ponto, nesse momento de total vulnerabilidade, que o verdadeiro drama da história começa a se desenrolar. O foco agora muda todo porque vai acontecer dentro daquela tenda. É aqui que entra Cam, e já entra cometendo o primeiro erro. Ele vê o pai naquela situação, vergonhosa, né? Mas em vez de fazer alguma coisa para proteger a honra dele, a primeira reação de Cam é nenhuma. Ele só olha. E essa falta de ação é só o começo de uma falta de respeito muito maior. Mas não para por aí. O segundo erro de Cam é ainda pior, porque ele não guarda para ele o que viu. Não, ele vai lá fora, encontra os irmãos e, sabe, espalha a notícia. Ele transforma uma vergonha que era privada, familiar, em algo público. Basicamente, ele estava zombando do próprio pai. A atitude de Cam fica ainda mais evidente quando a gente compara com a reação dos irmãos dele, Sem e Jafé. A diferença é dar água para o vinho. E essa diferença que define toda a moral da história. O contraste é gritante, né? De um lado, Cam, que expõe o erro do pai, do outro, Sem e Jafé, que fazem de tudo para preservar a honra dele. Eles pegam o manto e, num gesto de extremo respeito, eles andam de costas, para não verem a vergonha do pai e o cobrem. A escolha deles foi clara, honra e não zombaria. Essa atitude deles me lembra muito aquela passagem que diz que o amor cobre uma multidão de pecados. É exatamente isso que Sem e Jafé fizeram. Em vez de apontar o dedo para o erro, eles cobriram. Cobriram com respeito. Uma lição fundamental que essa história traz para a gente. Bom, a história chega no seu clímax quando Noé finalmente acorda da bebedeira e fica sabendo o que aconteceu. E a reação dele não é de vergonha, não. É de um veredito, quase uma profecia. E aí vem a maldição. E ela é pesada, chocante, severa. Mas o mais curioso de tudo é para quem ela vai. Não é para Cam, que foi quem fez tudo. Não. É para o filho dele, Canaã, o neto de Noé. E essa é a pergunta que deixa todo mundo coçando a cabeça por séculos. Por que amaldiçoar o neto e não o filho? Por que a punição pula uma geração? A resposta, talvez, esteja num significado um pouco mais profundo do que aconteceu naquela tenda. Para a gente tentar entender essa maldição, a gente precisa olhar para as possíveis interpretações do pecado de Cam. Porque o que ele fez pode ter sido, na verdade, algo bem mais grave do que parece à primeira vista. Então, aqui está um ponto-chave. A expressão descobrir a nudez na Bíblia nem sempre é literal. Muitas vezes ela carrega um peso de transgressão muito séria. Não é só sobre ver alguém sem roupa, mas sobre violar a honra da pessoa. E em alguns casos, até mesmo se refere a atos imorais. Então, o que de fato aconteceu ali? Bem, existem várias teorias. Será que foi só um ato de zombaria pública levado ao extremo? Alguns estudiosos sugerem que o próprio Canaã, o neto, participou do desrespeito. Outra possibilidade é que amaldiçoar Canaã era a forma mais dolorosa de atingir o pai dele, Cã. E ainda tem uma linha de interpretação que sugere que a expressão esconde um ato bem mais sinistro. Seja qual for a interpretação correta, o fato é que a história traz essa ideia de que as consequências de um erro podem, sim, passar de geração em geração, especialmente quando os filhos repetem os mesmos padrões de desonra dos pais.
Essa ideia de uma maldição geracional é algo forte, né? Até meio perturbador. E isso leva a gente para uma questão teológica ainda maior. Se esse tipo de coisa existe, tem como quebrar? É a partir daqui que a análise se aprofunda na ideia de redenção. A perspectiva teológica que surge disso é a de uma troca divina. De forma bem simples, a ideia é a seguinte: a humanidade teria herdado uma maldição de pecado, lá de Adão, que sacrifícios de animais, por exemplo, não eram suficientes para apagar. A solução, então, precisava ser algo drástico, um sacrifício perfeito, sem falhas, que pudesse, sugar toda a maldição e, no lugar, oferecer uma bênção definitiva. E dentro dessa visão, a solução para todas as maldições, da maldição de Canaã até a do pecado original, se resume a um único ato: um sacrifício definitivo, uma troca final, que resolveria tudo de uma vez. No fim das contas, a história de Noé, um homem justo que cometeu um erro, e a do seu filho que respondeu com desrespeito, essa história ecoa até hoje. E ela deixa uma reflexão importante para a gente. Se até os mais justos podem errar feio, como é que a gente pode cultivar a humildade?